Olá, boa noite. Meu nome é Marcos Pires. Hoje eu venho apresentar um trabalho sobre o uso de imagem termográfica para monitoramento de infusão de solução endovenosa em catéter vascular periférico. Em conjunto da Cristiane Moriel, ambos acadêmicos de enfermagem, bolsistas voluntários. Em conjunto com colaboradores e orientado pela doutora Maria Ângela Guedes. A introdução. O corpo possui diversos mecanismos de controle de temperatura, sendo ele patológico ou fisiológico, e quando possuímos uma infusão de soluções, medicamentos e tal, tende a diminuir essa temperatura no membro que recebe, por causa da transferência de calor. Podendo ocorrer extravasamentos dessa solução infundida, uma das complicações mais comuns de ocorrerem, né, o extravasamento para o meio intersticial, a detecção precoce dos extravasamentos devem ser mais precoces para evitar maiores danos ao paciente. A nossa hipótese levantada é que o uso da termografia é um método não invasivo, no qual detecta a temperatura da região infundida, sendo possível monitorar por meio da alteração de temperatura no caso de extravasamento. Nosso objetivo é identificar alterações de temperatura cutânea durante a infusão de soluções endovenosas por catéter vascular periférico. A nossa metodologia trata-se de um estudo de caso, um recorte de um estudo maior, que pretende validar o uso de imagens de termografia por infravermelhos em dispositivos móveis para detecção precoce de processo inflamatório. Ela ocorre em unidade aberta em um hospital do interior do estado. Pacientes que se incluem nos requisitos de trabalho são acompanhados diariamente, caso eles aceitem, realizando capturas termográficas do sítio de inserção do catéter e do membro contralateral. Metodologia, ainda continuando, é utilizada cobertura do tipo filme, Tegaderm 3M para visualização do sítio do catéter. Para captura das imagens termográficas é utilizada uma câmera tipo FIR-ONI Pro. Para análise das temperaturas ocorre através das cores em graus Celsius. O estudo foi submetido ao CEP, aprovado pelo parecer e pelo CAI, como vocês podem ver, e tendo o termo de consentimento assinado em 2 vias. O nosso resultado foi um paciente de 68 anos, pós-operatório de ressecção cerebral. A punção periférica foi realizada no membro superior esquerdo, fixado com um filme transparente estéreo, sendo infundido medicamento em temperatura ambiente. Sua temperatura oxigenada era de 36 graus Celsius no momento do registro. A imagem termográfica obtida durante o membro funcionado permitiu a visualização da infusão no trajeto da solução ao longo do vaso sanguíneo, porque estava sendo infundido durante a verificação da temperatura pela termografia, em que a temperatura da inserção do catéter era de 27 graus Celsius. Ao longo do trajeto venoso foi capturada uma temperatura média de 37,8 graus, né, onde entrava a solução, ia para o meio venoso. Entretanto, observou-se que a temperatura ao redor também era de 37,8 graus, em comparação ao membro contralateral, que era de em torno de, na média, de 30,7 graus, portanto, um delta de menos 1,97 graus Celsius. Os nossos resultados, aqui vocês podem ver o extensor, o catéter, o sítio de inserção e a solução sendo infundida em mais escuro no trajeto periférico, venoso periférico. Aqui nós temos o membro contralateral, como vocês podem ver, bem mais quente que outro membro, né? Possui muito mais calor. A nossa conclusão é considerando a termografia uma ferramenta útil para detecção de alteração de temperatura, sendo ela para aumento ou para perda de temperatura, né? Perda de calor. As evidências iniciais do estudo reforçam a hipótese que ela pode ser útil para o extravasamento, porque o extravasamento vai modificar a temperatura, liga a temperatura cutânea e ela vai identificar essa temperatura, né? A alteração de temperatura. Aqui nós temos nossa referência no modelo que a amostra pede. Então, eu agradeço a participação, a atenção, boa noite.